Então bora lá, hein? Gravando mais um programa Prosa e Trela. Eu sou o Prosa. Você ia falar. Prosa e Trela, meu amigo. Estamos de volta em mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo ele, Luiz. Olha só, eu tô até com um resumo aqui. Rapaz, a ficha é extensa. É, né? mas eu tive que resumir, porque senão o programa ia ser só falando a biografia. Só falando a biografia. Dá pra escrever um livro. Ele nasceu em 1976, em Séries, é casado, pai de 2 filhos, tem formação superior, começou sua atuação política com trabalhos sociais e evangelização, foi eleito prefeito de Rialma em 2016 pelo PTB e reeleito em 2020 com quase 80% dos votos. E a sua gestão destacou-se na transparência, investimento em saúde, educação, infraestrutura, além de parcerias estaduais. E ao final do segundo mandato, tinha mais de 90% de aprovação. E agora está com um novo projeto aí, né? Alçando agora com novos voos, né? E voos altos. Voos altos. Estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Rialma, Fred Vidigal. Eu quero agradecer a Amadeu, Luiz, quero agradecer ao Júnior, a todos que nos acompanham. Podcast que a gente tem orgulho de fazer, né? Primeiro que é facinho pra mim vir aqui pro podcast. É pertinho, né? Do lado, né? do lado. Só descer a rua. E o que eu fico mais feliz é de ver vocês fazendo esse trabalho tão bacana. Que é um trabalho que nos enche de alegria e de informação. Então, o currículo aí, Amadeu, é um currículo que eu também tenho orgulho de poder falar desse currículo. Porque é um currículo que a gente aprendeu muito com o desenvolvimento ao longo do tempo. Então, eu fico muito feliz de ter aprendido com a vida. Então, é um currículo que eu tenho orgulho de dizer. É um currículo que eu comecei aqui nas ruas da cidade de Rialma e hoje estou novamente nas ruas da cidade de Rialma. Fez história em Rialma. Rialma me deu a oportunidade de ser um homem, talvez um dos homens mais felizes do mundo. Porque é a cidade que eu amo, fazendo aquilo que eu gosto de fazer ao lado de pessoas tão importantes na minha vida. Então foi trabalhando como criança, comecei a trabalhar como criança, lá no Arroz Vidigal. Na época eu ia para lá e hoje, até hoje, né, grandes pessoas que me ensinaram a trabalhar ainda trabalharam comigo. Tem um ali que trabalhou comigo na prefeitura, que é o Gordo. O Gordo, eu sempre brinco, eles começavam colocando um saquinho de 5 quilos de arroz para me carregar e ia aumentando. Com quantos anos? Isso eu tinha 8 anos de idade. Comecei a ir para lá com 8 anos de idade. Novinho. Então isso aí era muito bacana para mim, conviver com eles ali. O Aguimar, que era maquinista nosso ali, e o Odair, motorista. Eu lembro dessas pessoas, né? Até hoje, o Zezão também, motorista. Enfim, o Gordo, como eu disse. E outras pessoas que ainda convivem com a gente, mas que me ensinaram a trabalhar. Então comecei ali carregando mesmo um saquinho de 5 quilos de arroz, depois o fardo de 30 quilos de arroz. E aí ali a gente tinha uma brincadeira bacana, que tinha uma moega. Eu não sei se vocês conhecem o que é moega. O que é moega? Moega é assim, quando você vai jogar o arroz em casca para ele ser processado e virar o arroz limpinho, ele cai dentro de uma moega, que é um buraco. Aí dali dentro as esteiras jogam ele para dentro da máquina. E antigamente a nossa máquina era aquela tique-tique. Eu tenho quase 50 anos de idade. E aquilo ali passa pelas pedras, pelos descascadores, pelo polimento. Eu já levei muito saco de arroz assim para limpar. Antigamente o pessoal comprava arroz. Meu pai comprava arroz e estocava na despensa. Aí você tinha que levar o arroz como que fala? Máquina. Na máquina de... Antigamente era máquina de beneficiar, né? Que falava, né? A máquina de beneficiar arroz. Isso, aí você levava o arroz lá e processava todinho. Aí era um saco enorme, quando você voltava com meio saco. Porque tinha uma porcentagem que era do dono da máquina, né? Uhum. E o restante aí você levava. Foi o meu primeiro emprego. Por que coloca lá o arroz lá, o arroz sai meio amarelado e a hora que você vai lá no mercado ele tá branquinho? Ele tá branquinho. Você entende isso? Todo esse processo, né? De polimento. Né, para que ele fique naquele formato. Inclusive, as pessoas falam e não precisa se lavar o arroz, né? Você já pode colocar ele direto ali para cozinhar sem lavar. Mas foi o meu primeiro emprego ali dentro, na Rua 8, que depois meu avô foi homenageado e a rua se tornou Rua Alonso Vidigal e nós começamos ali. Eu morava na esquina da Rua 2 com a Rua 8. A gente morava ali pertinho e a máquina era no quarteirão da frente. Então ali eu vi construir essa ponte nova,
como criança, ainda brincando ali nos montes de areia, saltando ali. Então a gente criou, sabe, uma expectativa de vida toda aqui em Rialma, em Ceres, com muito amor e com grandes sonhos como criança. A minha mãe não participava, ela não era dona da máquina, então eu ia ali como colaborador mesmo. E aprendi, ganhava um dinheirinho ali no final da semana e depois fui crescendo e fui trabalhar com meu pai, participei do trabalho do meu pai no garimpo e ali aprendi muita coisa convivendo. Final de semana eu ia pro garimpo com meu pai, logo depois, isso já com 13 anos, 14 anos de idade. Já ia pro garimpo depois da aula, na sexta-feira. Às vezes, quando meu pai me esperava, eu ia com ele. Quando ele não esperava, eu pegava o ônibus aqui, parava em São Luís do Norte. De São Luís do Norte tinha as caravans. As caravans? Que ia para Lavrinha. E ali a gente entrava e eu ia, às vezes, sozinho. Às vezes ia com alguma pessoa. Pegava essa lotação, né? Atravessava a balsa do Rio das Almas e ia pro garimpo da Lavrinha, onde meu pai trabalhou mais de 20 anos. E ali eu ficava a sexta à tarde, o sábado, e voltava o sábado à noite, às vezes no domingo, de manhã, trabalhando. O Fred... Cada serviço é interessante, Amadeu. E cada serviço nosso lá no garimpo, eu ganhava, às vezes, ali dentro, transportando o cascalho para moer, para tirar o ouro. E daquele transporte que a gente fazia, na caminhonetinha, a gente ganhava uma pá ou duas de material. E eu ia juntando um montinho para depois eu moer e tirar o meu ouro. Ó. Você já chegou a pegar ouro na mão? Mano, constantemente, todo final de semana. Eu Nunca viu, não, Luiz? Não. Sério? Sério. Meu pai foi garimpeiro. Foi garimpeiro também, né, Eu Amadeu? também vivi na beira de rio, de córrego. Então eu ficava no trecho, né? Ficava no trecho e acho que isso foi uma das minhas inspirações para mim estudar geologia e compreender. Ali a gente vivia a prática, eu precisava compreender tudo aquilo para mim ajudar meu pai, ajudar minha mãe, ajudar minha família. E me apaixonei pelo minério, pela terra, pela formação, pela geologia e fiz geologia. Bacana. Ô Fred, a gente vai conhecer mais da história do Fred, mas eu gostaria de partir para o lado político. E foram 8 anos, né, na prefeitura, né? 8 anos prefeito, né? 8 e agora? anos. Tá descansado? Como é que tá a vida depois desses 8 anos na prefeitura? Tá aposentado já. Bateria 100% recarregada. Foram 8 anos de muita alegria, Amadeu. 8 anos de muitas conquistas, de muita experiência boa, sabe? De muita alegria mesmo. Eu falo, quando eu falei agora no início, que eu sou um dos homens mais felizes do mundo, é verdade. Deus me deu uma oportunidade de viver uma missão que é uma missão onde poucos são escolhidos para desempenhá-la. A missão de ser o gestor, de ser o prefeito, de ser o líder, de ser uma autoridade. Isso é muito bonito. Então a gente precisa cuidar das pessoas. Eu sempre fiz isso. E esses 8 anos que a gente esteve prefeito, que eu estive prefeito, que a gente esteve na prefeitura, foram 8 anos só de experiências marcantes. Aqui ao lado, eu vivi uma das experiências mais marcantes para mim depois do Covid, porque a experiência mais marcante e dura desses 8 anos foi a pandemia. Foi a pandemia, aquilo mexeu totalmente com a gente, aquilo mexeu com as emoções. E a nossa Foi um período desafiador, né? Desafiador. A nossa geração acho que nunca esperava que iria viver, né? Uma pandemia. A gente sempre via na literatura, mas nunca imaginava que ia viver. E a gente viveu. E eu como prefeito, como líder. E é bom lembrar que Rialma foi uma das primeiras cidades a criar as barreiras sanitárias, até as iniciativas para poder preservar as vidas, né? Para poder preservar. Fomos um dos primeiros municípios. Imediatamente já colocamos barreiras sanitárias, já colocamos situações de lutar para preservar a vida. Porque era tão marcante e tão doloroso quando eu recebi a notícia da primeira morte que foi assim oficializada aqui em Rialma. Aquilo, falei, meu Deus, e agora? E a gente segura onde? Na mão de Deus. Como que era, Fred, para você, como gestor da cidade, sentir essa responsabilidade? Porque, assim, a gente falou agora, foi um período desafiador para todos os gestores, né? Esse período de pandemia. E você sabia que você tinha que tomar decisões que, às vezes, poderia ser antipopular, teria que tomar decisões duras, né? Para preservar vidas. Porque você tinha aquela responsabilidade, aquele peso de saber que você estava cuidando da cidade, cuidando das pessoas. Você tinha que preservar o máximo de vidas possível, né? Todas as decisões que eu tomei, Amadeu, foram pensando na vida. Todas. Porque obras você reconstrói. Agora, vidas não tem como. Então, a gente tinha que fazer
de tudo para proteger. E como você... É aquela história. Uma sacolinha de supermercado vinha contaminada. Uhum. Eu acredito que a minha primeira contaminação pelo Covid foi lá em casa, eu e minha mãe. Eu acredito que foi de supermercado. Então, e no momento que eu me contaminei, não tinha ainda vacina, não tinha nada. Uhum. E a gente passava mal só de pensar. Meu Deus. Eu acho que foi o maior desafio foi o emocional, né? Porque você não sabia nada, você não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Agora, tô contaminado, agora eu vou morrer. Exatamente, Luiz, exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou morrer. Aí o que a gente corria? Primeiro, claro, segurava na mão de Deus. Uhum. Aí era o açafrão com o limão, era a ivermectina, enfim. Não podia tomar qualquer medicação. Aí o coquetel, né? Aquele coquetel, aquela receita, você fazia aquilo, mas eu acordei durante os dias todos, primeiro eram 15 dias, né, de isolamento. Todos os dias eu acordava desesperado, com falta de ar, mas era o emocional. O emocional. Era o emocional. Eu lembro de encontrar você na rua, sempre com a máscara, sempre ali, né, com todo aquele cuidado. Mas eu lembro de ouvir você dizer que uma das suas maiores preocupações era a sua mãe. É. Porque sua mãe também estava e você falava assim, minha mãe. O dia todo na rua. Era. Não parava cuidando daqui, dali. A minha avó isolada ali dentro. O meu pai chegou a ir até lá para a Serra da Mesa e ficar sozinho. Alguns dias quando a gente se contaminou ali dentro, eu ficava preocupado que naquele momento ali, a pessoa de maior idade que ficava na rua o tempo todo era minha mãe. Minha avózinha quietinha. Aí a gente ficava preocupado na hora de descer as compras para minha avó, de tentar jogar álcool em tudo. Mas o que eu fiz durante toda a pandemia? Eu falei, eu vou lutar pela vida. Não medimos esforços para vagas de UTI, para pagamento de UTI, de medicação, de consulta, enfim, fisioterapia, tudo. O dinheiro era investido para isso. E nós tivemos muita ajuda do governo federal, do governo estadual, enfim. Foi um momento de dor. Foi o primeiro grande desafio que marcou. E o segundo desafio que para mim marcou muito aqui foi quando aquela tromba d'água estourou a Avenida Bernardo Saião. Aqui pertinho de vocês. Danificou a avenida. Que abriu-se aquela cratera ali de mais de 12 metros de profundidade. E eu lembro que quando começou a chover, que alagou tudo, eu saí na chuva. Lembro disso. Tem até por isso que é bom as redes sociais. Tem até um vídeo gravado. Eu cheguei lá e fiquei parado olhando ali aquela tromba d'água, de repente tudo desceu e ficou aquela cratera. A gente parou, né, e pensou, graças a Deus não teve nenhum ferido, era só prejuízo material, vamos embora lutar para reconstruir. E de repente, ao longo do tempo, ao longo dos parceiros que vieram e ajudaram, reconstruímos e construímos um parque ecológico. Então, da dificuldade veio a inspiração e nós reconstruímos tudo aquilo e deu certo. Mas, sim, foram 2 momentos marcantes nesses 8 anos que nos fizeram trabalhar muito, mas para mim, Fred, como prefeito, marcou como o grande tchan, realmente uma missão de Deus. Durante a sua gestão, Fred, Rialma recebeu muitos investimentos na saúde, na infraestrutura, na educação, mas qual projeto, assim, na sua opinião, foi o projeto assim que você considera que mais impactou na cidade de Rialma, que você deixou aquela marca? Ô, Amadeu, tive a oportunidade, como você disse aí, de fazer muita coisa, graças a Deus. Para mim, o grande sonho que eu tinha era de fazer aquele hospital virar o hospital que é hoje. Um hospital com 40 leitos praticamente prontos ali dentro. Construir, ampliar, reformar, fazer do hospital um hospital digno de atender a comunidade, totalmente equipado, com UTI móvel, com toda aquela estrutura, com centro de fisioterapia ao lado, com tudo aquilo que o nosso povo merece. Aquele, para mim, era um grande sonho. E você fazer uma obra daquele tamanho, porque todo político sabe o tamanho da dificuldade de se gerir e manter um hospital municipal. Porque o nosso hospital é municipal aqui em Rialma. Isso é fantástico. É fantástico. Então, é tudo muito caro, muito oneroso, mas vida, como eu disse agora há pouco, obra você reconstrói. Vida não tem como. Então foi para mim um grande marco o Hospital Municipal de Rialma. Mas teve outras obras que eu sonhava em fazer. Por exemplo, uma grande obra. O setor Zé Camelo de Farias. Quando eu assumi, ele não tinha asfalto. E eu assumi numa época, janeiro, época de chuva.
E eu fui para lá, a gente colocou até uma tenda na época para renovar os termos das pessoas que ganharam o lote, que estavam construindo. E literalmente o pessoal passando ali de moto, de galocha, barro. Graças a Deus nosso solo é muito fértil, mas era lama vermelha e aquela dificuldade, moto escorregando, caindo. Falei, nós precisamos asfaltar o Zé Camelo. Era um desafio. Andava um pouquinho, você falava, poxa, toda essa comunidade aqui do Sol Nascente, João Paulo II, Portal do Sol, Hebron, José Camelo de Farias, Alfa, Parque Real, toda essa comunidade do Eldorado que está vindo agora, não tinha UBS, tinha posto de saúde. Falei, gente, eu preciso que Deus me ajude a construir um posto de saúde digno para essas pessoas daqui. Deus me deu a oportunidade, nós construímos um mini hospital lá para atender toda aquela comunidade. Foi mesmo. O negócio lá é diferente. É bacana. Aí, ao mesmo tempo, já fizemos um parque lindo na frente ali da UBS, né? Aquele parquinho fantástico ali. E ampliamos o CIMEI Casquirino. O CAPS, eu tinha um sonho em ter a oportunidade de ter o CAPS para atender todos com relação à questão psicossocial. E aí, aluguei uma casa, falei para a secretária aqui, vamos alugar uma casa. Alugamos uma casa e começamos o CAPS. De repente, falei, vamos economizar. Vamos construir. Construímos. Pegamos aquela quadra velha abandonada no Residencial Norte. Fomos lá e construímos o CAPS São Miguel. E hoje é um dos projetos muito importantes aqui para a cidade de Rialma, é o CAPS, porque a população, a sociedade hoje vem vivendo um momento de muita pressão, né? O psicológico das pessoas são muito abalados, né? Muito abalado. E eu sou um dos pacientes lá do CAPS. Olha que Eu bacana. frequento o CAPS. Olha que eu ia bacana, falar Matheus. para você, Fred, uma coisa que é muito importante, que eu preciso frisar isso. A obra mais importante que você fez na cidade de Rialma para o Amadeu foi o CAPS. Foi o CAPS, né? Ele é o usuário fiel do CAPS. Tá Toda tem semana, carteirinha lá. Como é que é? Sócio? Sócio cativo? Isso. Eu quero até sugerir para já colocar lá no relógio de ponto, lá a digital dele. Porque toda semana. Então, Luiz, olha pra você ver, Amadeu. Eu sou paciente do CAPS. E lá Não, eu admito. era o CAPS, o que o CAPS, o local onde o CAPS foi construído, era uma quadra abandonada, ponto de usuário de droga, ponto de prostituição, ponto de vício. De repente eu olhei aquilo lá e falei um dia assim, nós vamos transformar isso aqui. Falei com minha mãe, vamos transformar isso aqui. Chamei a equipe de engenharia, o Rossini, todo mundo, a secretária Kênia, minha mãe ali, a secretária Dorcas. Vamos derrubar essa quadra velha aqui, o restante dela que tinha, e vamos construir aqui um lugar de se cuidar, de se salvar vidas. E aí nós construímos aquela obra lá, o CAPS. E com essa obra que você fez lá, você transformou o setor. Transformamos o setor. Tirou tudo que era de ruim e trouxe tudo de bom. Um outro lugar que também marcou muito para mim, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. A antiga biblioteca municipal foi a Câmara Municipal lá na Rua 8, era abandonado. Uhum. Aí nós fomos lá e derrubamos tudo e construímos o centro especializado em odontologia. Então, muito bacana que lá a pessoa entra lá dentro, você dá um sorriso novo, você faz uma odontologia especializada para essas pessoas. Municipal. Construímos municipal. Como eu disse aqui, o Parque Ecológico, que era um antigo lixão, né, Amadeu? Era. Foi um dos primeiros lixões de Rialma. Isso, e um local perigoso também, era muito perigoso aqui. Muito, mato e tal, enfim. Nós fomos transformando num parque ecológico. Então, isso é muito bacana. Então, assim, eu tive a oportunidade de coisas grandiosas como essas, como obras não tão de impacto grande, mas obras que marcam as pessoas. Por exemplo, eu construí uma casa de apoio ao feirante, ali perto da feira, um lugar onde tem vestiário, um lugar onde tem banheiros, para que os feirantes possam chegar, se trocar e, quando terminar a feira, se preparar para ir para casa. Então, tem o Centro Municipal de Artes também, né? Tem o Centro Municipal de Artes, que coisa linda que a gente construiu ali. Hoje funciona balé, funciona violão, funciona música, funciona o quê? Mudar para melhorar a vida das pessoas. E aquilo ali ficou muito bonito, sabe? Ficou muito bacana. Então, a gente ficou feliz. Quando eu olhei aquilo ali, mais de 300 pessoas fazem balé naquele local. Quer dizer, crianças, né? Então, o quanto você está melhorando a vida dessas crianças que muitas vezes poderiam estar em casa, no telefone, na televisão. Hoje elas estão lá fazendo, talvez ali construindo, né, uma história diferente, porque nós temos testemunho de bailarinas de Rialma que foram convidadas, ganharam prêmios para o Bolshoi internacionais. Mas esse aí foi... tudo isso aqui que a gente falou foi o Fred prefeito. E agora tem um novo projeto. Tem um novo projeto.
Quando eu comecei a vida efetivamente pública para disputar o mandato, eu disputei o mandato lá em 2016 para realmente apresentar para a sociedade um projeto, que era um anseio da comunidade. Tanto é que eu recebi essa bênção de Deus de ser eleito, porque a comunidade tinha esse anseio por uma renovação. E eu me apresentei o meu nome, apresentei os meus projetos e consegui a bênção de Deus e do povo. Logo em seguida veio a reeleição. Pois é, deixa eu aproveitar aqui. Você teve quase 80% dos votos na sua reeleição. Na reeleição. Uma aprovação de praticamente 90% no seu mandato. A que você atribui essa sintonia com a população? É o zelo, Amadeu, é o zelo pela máquina pública. É o zelo por tudo aquilo que é público, é o amor ao próximo. Eu sempre falava isso. Quando entrei em 2016, eu falei, gente, vamos cuidar das pessoas. Aqui eu não aceito ninguém ser maltratado. Tudo aquilo que eu ficar sabendo, eu não aceito. As pessoas que procuram o poder público... Amadeu, a coisa mais difícil do mundo, Luiz, é a pessoa bater na porta da assistência social para ter que pedir uma cesta. Aquilo deve mexer muito com o emocional da pessoa. Porque ela não queria estar indo atrás do alimento. Ela queria poder ter a oportunidade de trabalhar e levar o alimento. Muitos são doentes, muitos não têm a oportunidade, muitos passam por transtorno. Tem o pós-pandemia, que tirou muita dignidade nossa. Então, o que eu sempre disse? Gente, vamos cuidar bem das pessoas. É a forma de acolher, de tratar. Nunca, todos aqueles colaboradores que estiveram comigo, nunca me viram maltratar ninguém dentro da prefeitura. Tenho os meus erros e as minhas falhas. E peço até perdão de público pelas pessoas por, às vezes, não ter conseguido ser tudo aquilo que as pessoas almejaram que eu fosse. Mas eu tentei, fiz o meu máximo. E aí, o segundo mandato veio, finalizamos com 90% de aprovação o segundo mandato. Deus nos abençoou, nós fizemos o sucessor, que é meu amigo, meu irmão, Dr. Lucas. Lutei de unhas e dentes para levar o nome dele para a nossa sociedade e ela acolheu, sabe? E junto com esse grupo político fantástico, nós conseguimos a reeleição. Mas eu atribuo tudo isso a essa forma de conduzir a máquina pública e também, Amadeu, eu preciso aqui destacar. O Fred nunca fez nada sozinho. Se não fosse todos os nossos colaboradores, nada disso teria acontecido. Eu tive a oportunidade que Deus me deu de mudar a história das pessoas, por um lado, mas a maior oportunidade que eu tive foi de receber a mudança da minha vida. As pessoas me proporcionaram mudar a minha vida. Então, não fui eu que apenas mudei a história de... Não. Quem mudou a história do Fred foram as pessoas com essa oportunidade que eu tive. Fred, em 2022, as pessoas começaram a falar em Fred deputado. E você decidiu, na época, não se candidatar para concluir o projeto como prefeito. Você até reuniu uma coletiva para explicar para o pessoal de que você ainda tinha muito a fazer, que não tinha finalizado todos os projetos como prefeito. Isso. E hoje você tem o projeto para deputado estadual. Você está satisfeito com o trabalho? Você conseguiu concluir tudo que você queria fazer durante o período como prefeito? Ô, Amadeu, tudo. Eu me sinto realizado de ter feito tudo. Como eu disse, eu abdiquei da minha vida profissional naquele momento ali, fiz parcerias com as minhas empresas, com o meu trabalho. Falhei muitas e muitas e muitas vezes com a minha família, com presença. Uhum. Às vezes não poderia estar numa festa, às vezes não poderia estar numa viagem, porque eu queria dedicar 100%. Então, o meu sentimento é de gratidão total e dever cumprido. E por quê? Em 2022, teve essa expectativa. Eu decidi, é engraçado que eu mandei uma mensagem para o governador Ronaldo Caiado, que é o meu inspirador. Quero mandar um abraço. Governador, o senhor é uma pessoa que me inspira todos os dias. Mandei uma mensagem para ele, falei, governador, decidi, não vou ser candidato, eu vou concluir o meu mandato. Deus mostrou para mim e as pessoas me pediram que eu não posso deixar essa missão. Eu preciso concluir essa missão. E ele falou assim, eu só quero que você faça uma coisa por mim. Trabalhe no meu projeto de reeleição como se você fosse candidato. Eu falei, eu vou trabalhar ainda mais pelo senhor que o senhor merece. Não era a hora. Hoje, eu ouço e, tenho certeza absoluta que o clamor popular da nossa cidade de Rialma, Ceres, micro Vale do São Patrício, Vale do São Patrício, é de se ter um representante. Todo o estado de Goiás luta por representantes sérios e temos ótimos deputados.
Mas ouvindo esse clamor popular, eu coloquei isso como uma meta na minha vida, como uma missão. Se Deus me der a oportunidade de disputar um mandato de deputado, eu vou lutar por isso. Pautado primeiro na fé e segundo no anseio, no clamor das pessoas. Quantas e quantas pessoas na nossa região às vezes falam, se nós tivéssemos um deputado daqui da nossa região seria diferente. E é verdade, não desmerecendo ninguém, porque todos têm os seus méritos, mas têm também as suas regiões. Então eu agradeço a todos que nos ajudam, que me ajudaram como prefeito, que tiveram seus votos aqui. Mas nós também podemos lutar por uma oportunidade. E agora oportunidades maiores também, né? E como você pretende mobilizar a região em prol desse projeto? A mobilização é o corpo a corpo. Às vezes a nossa estrutura ela é pequena, estrutura física. Mas, como eu disse, buscando nesse clamor das pessoas em ter um representante e fazendo o corpo a corpo. É visitando, é estando... É o que eu gosto de fazer. Quando prefeito... A gente comentava muito sobre isso. Eu fui 8 anos, estive 8 anos prefeito e não fui prefeito de gabinete. Era prefeito de rua. Era o tempo todo na rua, com as pessoas. Era frente de trabalho, eu estava ali. Como eu disse agora há pouco, sem os colaboradores, eu não teria feito um mandato bom, não. Eu agradeço a Deus e a todos os colaboradores. Eu sempre falo, eu não sei sentar tijolo, eu não sei pilotar máquina, eu não sei dar uma aula com tanta maestria quanto os nossos mestres, eu não sei fazer uma sutura dentro do hospital, eu não sei consultar uma pessoa. Eu sou a cabeça pensante e tive a oportunidade de estar prefeito. Mas quem executou tudo foram os colaboradores. Então a minha meta, Amadeu, a minha meta é ir de encontro ao anseio das pessoas em querer ter esse representante e o corpo a corpo. É o que eu estou fazendo. Eu estou andando, conversando, buscando experiência nas pessoas que viveram momentos políticos, experiência de vida, para que eu possa aprender. Aprender e colocar o meu nome à disposição, se tiver a oportunidade para isso. Com a sua experiência como prefeito, com o conhecimento que você tem hoje, qual seria a principal bandeira do Fred hoje aqui para a nossa micro-região, como deputado? Se Deus me der essa oportunidade de ser candidato e Deus me der essa oportunidade de vencer as eleições, que eu vou lutar por isso, se tiver. A grande meta, vamos dizer assim, a grande inspiração vai ser a busca pela melhoria da qualidade de vida das pessoas, defendendo uma legislação que irá proporcionar, que irá fomentar, que irá dar a oportunidade dessa região que nós temos, que é uma região tão pujante, crescer de uma forma que ela merece crescer. Com incentivos legais, com oportunidades de fomentar emprego, fomentar renda, Amadeu, e fomentar qualificação de mão de obra. Quando você associa tudo isso, com a logística que nós temos, nós vamos, sem medo de errar, ser um grande foguete de crescimento. A luta vai ser por isso. A luta vai ser em defender lá em cima uma legislação que fomente aqui na base. Ô Fred, você sabe que é um sonho possível, mas não é fácil, né? Você sabe que depende muito de articulação. Quando surge o período de campanha, surgem vários candidatos, muitas lideranças têm seus compromissos também, né? Então você tem que fazer um trabalho de articulação. Você já está realizando esse trabalho? Você tem lideranças políticas já te apoiando aqui na região? Temos lideranças políticas apoiando, temos pessoas que nos incentivam, sabemos dos compromissos. Grandes líderes têm compromisso, assim como eu fui prefeito, sei como funciona essa dinâmica. Mas só de ter a oportunidade de caminhar, de visitar, de conversar com as lideranças, igual eu estou tendo, eu fico muito feliz. Essa semana, vamos falar só dessa semana. Uhum. Essa semana eu tive 3 experiências bacanas. Dr. Lucas, meu prefeitão, meu amigo, meu irmão, esteve comigo lá na rádio, dispensando todo o apoio para mim. Eu visitei o meu amigo, um grande prefeito, Kleber Júnior, de Nova América, que abriu as portas da cidade para que eu pudesse conversar com as pessoas de uma forma que até me surpreendeu. Um abraço, Kleber Júnior. Padre Weber, meu amigo de Rubiataba, meu irmão, também abriu as portas da cidade para que eu pudesse conversar com as pessoas, para que eu pudesse conhecer ainda mais a realidade de Rubiataba,
ainda mais a realidade de Nova América. Citei essas duas cidades porque foram nesses últimos 2 dias eu estive lá. Eu estou andando constantemente. Estive em Aparecida de Goiânia, conversando com lideranças de Aparecida de Goiânia, em Uruana, conversando com lideranças de Uruana, Rianápolis. Então, assim, são cidades irmãs, Carmo do Rio Verde, constantemente. No São Patrício, fui fazer um serviço lá e, de repente, no almoço tinha quase 50 pessoas. A gente conversando de geologia e conversando de política. E assim por todo o Vale do São Patrício, por todo o estado de Goiás. Isso é muito bom, porque isso faz parte do crescimento como ser humano. E a gente vê o desejo também da população, o povo aqui de perto, de ter um representante, né? A motivação é essa, sabe? A grande motivação é essa, o anseio das pessoas. Todo lugar que a gente chega, as pessoas falam, Fred, nós precisamos de ter um representante daqui, da nossa região. E isso é fato. É para brigar a briga boa. E tem muitos anos que não tem um representante aqui na nossa região, né, Fred? Muitos anos que não temos um representante, literalmente, daqui da micro-região, sabe? Nós precisamos ter. Nós precisamos lutar por isso, por essa oportunidade. Perdemos várias coisas. É falta de política? Sim. A política bem feita, ela edifica. Então nós temos que lutar por isso. Como eu disse, não desmerecendo ninguém, todos têm o seu valor. Mas eu quero apenas uma oportunidade. Nós falamos aqui, é verdade. Todos aqueles que chegaram a ter um mandato, um dia disputaram sem ter mandato. É verdade. Então chegaram à vitória, mas todo o político um dia disputou sem ter mandato. E quais serão as principais vantagens, Fred, na sua opinião, da gente ter um representante nosso aqui? As principais vantagens nossas mesmo. Eu vou resumir tudo isso em uma vantagem que depois pode ser destrinchada por inúmeras vantagens de aproveitar o enorme potencial que nós temos aqui no Vale de São Patrício. Potencial logístico, potencial hídrico, potencial elétrico, potencial humano de mão de obra. Nós temos tudo, potencial. Essa logística nossa, gente, de BR-153 e GOs que cortam norte, sul, leste, oeste, a nossa região, nós temos um manancial fantástico, que é o Rio das Almas. Nós temos uma energia de excelente qualidade, que é a Chesp. Nós temos aqui um polo dentro da nossa micro-região, que veio desde um polo moveleiro até um polo da saúde, passando por diversas áreas industriais e comerciais. Nós temos centro de treinamentos aqui dentro de Ceres e Rialma, nós temos Instituto Federal, nós temos universidades, nós temos Senac, nós temos empresas privadas conceituadas que oferecem treinamento para mão de obra, para que a gente possa utilizar. Então eu resumo tudo isso, Amadeu, em uma coisa só: potencial. Nós temos um enorme potencial de crescimento. E se tivermos um representante lá que luta pela aprovação de leis que fomentam, aquilo que eu disse agora há pouco, que fomentam a base, esse potencial vai ser foguete. Ô Fred, só voltando rapidinho aqui, a gente estava conversando em off a respeito do lixão, né? A gente sabe que você, como prefeito, deixou muitos trabalhos em conclusão, né? Você lutou para que muitos benefícios chegassem para a cidade de Rialma. Alguns não conseguiram realizar durante o seu mandato, mas estão concluindo agora, né? E um deles é o lixão. Amadeu, no mês de outubro, aqui o nosso lixão de Rialma já não recebia mais lixo. Não recebia mais lixo. Nós fizemos um procedimento licitatório e esse lixo, administrado pelo Cogim, vai para um transbordo devidamente licenciado, de lá encaminhado para a aterro sanitário. E nossa equipe, quero mandar um abraço para toda a equipe do meio ambiente. Na época, contratamos, apresentamos um projeto, a SEMAD analisou, avaliou e licenciou. Nós temos uma licença de encerramento do lixão. Isso é um sonho. Encerramento do lixão. E o Dr. Lucas já está executando em parceria com o Cogim. Parabéns, Dr. Lucas. Não está medindo esforços para finalizar esse projeto, investindo, sabe? Às vezes, literalmente, como a gente chama no nosso ditado popular, sangrando, mas executando com maestria para encerrar. Por quê, Amadeu? Esse encerramento de lixão, ele é uma bandeira que, primeiro, a gente tem que atender a legislação. Nós temos que cumprir a legislação. E outra coisa, as nossas gerações futuras é que vão se beneficiar disso. Não vamos ter contaminação. Não vamos ter disposição de forma errada do lixo. Nós vamos ter um controle, vamos incentivar cada vez mais a coleta seletiva, a reciclagem, a geração de emprego através do aproveitamento desse material.
E por aí vai. São inúmeros Que benefícios. engraçado, é que eu achava que lá vai encerrar o lixão. Beleza, só parar de colocar lixo lá e pronto. E pra onde ir o lixo? Sei lá, vamos encerrar o negócio aí, ué. A gente nunca imagina, né? Qual é a dinâmica de tudo isso. E a dinâmica de tudo isso é muito complexa. Então, tem todo um procedimento legal e administrativo. O Dr. Lucas está fazendo isso, como eu disse, está sangrando. Porque não é fácil, é caro, é tudo muito difícil. Projetos são caros. Ainda bem que nós, graças a Deus, temos o Cogim, que vem para ser parceiro. A escavadeira hidráulica já está trabalhando lá há mais de 10 dias. O que é isso, Cogim? É o Consórcio Goiano de Infraestrutura, sabe, que é uma das coisas... Parece nome de algum personagem do Dragon Ball. meio japonês? E tudo isso fomentado, né? E a gente pode até falar um pouquinho do consórcio, que é muito bacana. Máquina há mais de 10 dias trabalhando lá dentro. Uma hora de escavadeira hidráulica é R$380 a hora. Tem mais de 10 dias. Não, acho que já vai para 15 dias. O Cogim, no caso, tem uma estrutura para atender os municípios. Isso. O Consórcio Goiano de Infraestrutura iniciou como uma ideia. E eu quero agradecer aqui ao ex-deputado Jovair Arantes. Começou com ele. Eu, como prefeito, Jovair falou: Fred, tem um consórcio no Paraná que funciona muito bacana. Tem um amigo meu lá, deputado Alex Casiani, e que é um modelo fantástico. Eu falei: deputado, interessei. E fui ao Paraná e conheci lá na cidade de Astorga, na época o prefeito, Bega, me apresentou o consórcio, falei: nós precisamos levar. O deputado Jovair foi um grande fomentador, ajudou de uma forma fantástica. É um consórcio goiano de infraestrutura, um consórcio entre municípios que visa executar serviços de forma onde a qualidade é padrão excelência. E os municípios contribuem. E os municípios tem contribuem. Uma contribuição. É um rateio. Os municípios pagam as despesas. E o maquinário começou a vir, as obras começaram a vir através das ajudas. Deputado Jovair Arantes, senador Vanderlan Cardoso, deputado José Nelto, deputado Lucas Virgílio. Então, hoje nós temos usina móvel de asfalto dentro do consórcio. Compramos uma usina aí, foi licitada, fantástica. A empresa Romanelli ganhou a licitação, talvez uma das melhores do mundo. Temos usina móvel de asfalto, temos escavadeira hidráulica, temos reta escavadeira, temos motoniveladora dentro do consórcio trabalhando para os municípios. E nós vamos buscar agora caminhão basculante, caminhão caçamba, vamos buscar mais uma escavadeira hidráulica, porque com esse encerramento do lixão, antes nós trabalhávamos a escavadeira hidráulica em projetos fomentando a agricultura familiar, fomentando a geração de renda, através da piscicultura, através de serviços de aumento do grade de estrada para escoar a produção rural. Hoje não. Hoje nós estamos trabalhando não apenas nessa área, mas também trabalhando dentro do encerramento dos lixões. Então eu já estarei segunda-feira levando mais ofícios para os nossos representantes, senadores e deputados, para que a gente consiga mais maquinário. Já não dá. Nós somos 8 municípios hoje consorciados e as máquinas já estão poucas. Deu certo. Deu certo. Nós estamos com usina de asfalto, fazendo micro-revestimento em Rubiataba. Nós estamos com uma escavadeira hidráulica em Uruana, outra escavadeira hidráulica em Rialma. Então, ao mesmo tempo que a gente termina amanhã, já vou buscar a escavadeira de Uruana para que a gente possa levar para Rianápolis. E por aí vai. É uma dinâmica de agenda, onde você termina com um maquinário, uma moto niveladora está em Uruana. Você termina com um maquinário em um município, passa adiante e o maquinário que está nesse município volta para esse. Então, nós vamos encerrar, vamos ficar 30 dias em Rubiataba fazendo micro-revestimento. Saindo de Rubiataba, nós vamos para Uruana. Porque já fizemos em Rialma. Fizemos em Jaraguá. Então, é algo fantástico. Tudo isso no rateio, contrato de rateio, divisão de despesa. Você vai lá e dá a manutenção da máquina. Um exemplo, ficou R$10.000, divide para os 8 municípios. E dá para entrar mais prefeituras, mais prefeito aí? Totalmente aberto para os nossos prefeitos entrarem. Eu já tive a oportunidade, agradeço ao senador Vanderlan, já passei o modelo para a região de Petrolina, ali para o prefeito Tiagão e vizinhanças, montaram um consórcio lá. E nós estamos totalmente abertos, prontos para receber. São quantas cidades os nossos aqui? amigos. Olha, nós estamos aqui, Rialma, Ceres, Uruana, Jaraguá, nós temos Itaúsu, nós temos Rubiataba, nós temos Nova América, que faz parte desse consórcio. Eu não sei se falei Uruana, né? Também. Rianápolis.
Em Anápolis também. Fechou. Vai dar umas 8 cidades. cidades. 8 cidades. E totalmente aberto para os nossos amigos aqui vizinhos, Santa Isabel, quiserem participar. Nova América agora entrou, né, no consórcio, já vamos ajudá-los com o encerramento do lixão e recapeamento em breve, o meu grande amigo, o prefeito Kleber Júnior. Então, é uma dinâmica que deu certo. Então, o modelo de consórcio é o modelo que agora vai perdurar. É muito melhor você dividir, né, Amadeu, as despesas do que assumir sozinho. É isso aí. Ô Fred, vamos passar agora para um momento agora mais de descontração. Antes de passar para esse momento, eu queria, ele tá falando aí de rateio de despesas e falando do Cojim, eu queria propor um consórcio aqui, sabe? Consórcio? Qual a energia consórcio? Lá de casa tá atrasada, a água, o mercado... Você quer dividir as suas despesas? É claro, né, Madeu? E o IPTU? Rapaz, eu vou te falar um negócio. Não. A administração precisa do IPTU para investir, hein? Fala do IPTU não, porque senão é capaz do SPC bater na porta aqui, ó. Vamos lá então para colher de pau? Vamos. Cadê o contrato de assinar aí para fazer o consórcio? O Luiz tá doidinho para usar essa colher de pau. Mas eu tô mesmo. Eu vou... Vai mesmo? Daqui a pouquinho. Ô, Fred. O último que usou essa... Você topa, Fred? Eu topo. Você já participou da palmatória? Não participei não, mas eu topo qualquer desafio. É palmatória do Prositrela. Só que você pode, se errar, toma palmatória. E o último saiu daqui com a vermelha. Dá pra pensar, não? Eu quero deixar registrado. Você foi um menino muito assim, que apanhou muito. Sua mãe é muito brava quando pequeno? Não, apanhei pouco. Pouco? Não apanhei muito, não. Ô, Dorcas, me dá licença, tá? Não fica com raiva, não fica brava comigo, não, tá bom? Eu achei que essa colher de pau pra fazer um doce de leite. Isso aqui é só uma brincadeira, tá? É só pra esquentar sua mão. Né? Coisa leve. Ô, Fred, antes da palmatória, deixa eu te perguntar, você acompanha muito rede social? Acompanha. Você sabe que a rede social ela vai se inovando o tempo todo, né? Sempre tem modinha, tem as trends, né? Isso. E tá rolando a trend agora que é do boneco. Isso. Os bonequinhos. Você os já bonequinhos, vi. Os bonequinhos já? Vi. E um dos nossos sonhos, né, da região, a gente está falou agora há pouco, né, que é de ter um representante da nossa micro-região aqui, um deputado. E a gente pode tornar esse sonho, através da inteligência artificial, realidade, que seria o Fred deputado. O que você acha, Luiz? A gente fazer aqui? Vamos fazer? Olha só. Vamos. Eu vou tirar uma foto sua aqui, Fred. Que bacana. Sabe como que faz? Eu ainda não... Eu conheço só de acompanhar pela rede social, mas eu não utilizei ainda. A gente tira a foto e coloca lá no chat GPT. Vou tirar a foto sua aqui. A gente coloca lá no chat GPT. Olha e vamos só. pedir para transformar o Fred no bonequinho. De preferência, né? Que é um sonho nosso. Já com terno, né? Isso aí, eu tomo posse dessas palavras. Vamos lá então, para gerar aqui, para o Fred virar um bonequinho. Aqui, ó, foi rápido. Olha só. Olha só. Olha aqui, Luiz. Rapaz, mas ficou igualzinho aí. Ficou igual? Igualinho. Ficou igual. Tem a Constituição aí, tem... Que bacana. Olha o brasão de Rialma também, ó. Que Deus continue abençoando para que tudo isso seja utilizado para o bem, né? Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Dá para ver, Ju? Aí, ó, apareceu? Apareceu, ó. Ficou bonitinho o bonequinho do Fred? Um pouquinho para trás, pouquinho coisa. Aí, ó. Olha só. Manda depois, se puder, manda pra mim, viu? Vou mandar pra você aqui. Que seja utilizado isso pro bem, né? Tanto que é bacana. Vamos agora pra palmatória? Bora. Vamos lá. É o seguinte, eu vou te fazer algumas perguntas da nossa região. Eu vou até comer. E você vai responder. Se você errar, o Luiz vai com a palmatória. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. E é verdade, é pra valer, hein? Eu falei. A primeira pergunta... não é muito difícil, ela é fácil. Recentemente nós perdemos uma figura muito conhecida aqui na região, com o nome de Zé Gamela. Qual é a cidade dele? Qual era a cidade dele? Carmo do Rio Verde. Carmo do Rio Verde, acertou. Você perdeu essa, Luiz. Você tá puxando saco. Eu tenho certeza que você tá puxando saco. O Zé Gamela é a figura. Você conheceu ele? Demais, conheci demais. O Zé Gamela marcava presença em todos os eventos. Todos os eventos. Amadeu, como eu disse, eu 50, né? Tô perto de 50 já. Ali, quando a gente ia ali no Ismael, no Curral, quando tinha aquelas festas lá, vocês são mais novinhos, viu? O Júnior. Mas eu lembro. O Zé Gamela tava em todas dançando. E ele tinha uma dança diferente, né? Ele tinha um gingado lá todo. Você tá sendo muito gente boa, Amadeu. Eu acho que vocês dois É da mesma época. Você tá falando que o
Amadeu Luiz. tá novinho na onde? O Amadeu um pouquinho mais. Tá batendo na porta dos 50. Também já, né, Tô Amadeu? novinho, tô novinho. Tá Olha a novinho. cara de nenê. De nenê. Se tirar o boné aqui, meu amigo, você vai ver a cabeça branca. Mais uma pergunta aqui pro Fred, valendo aí a palmatória. Né? Tem que ficar livre do Luiz. Aí, ó. Não pode errar, não. Avenida Mombuca, Avenida Pau Brasil, Avenida Jatobá, Rua Limoeiro. Em qual cidade fica esse conjunto de ruas? Rubiataba. Não. Mais uma cidade do meu coração. Rubiataba. Rubiataba. Um abraço pro Brincadeira. meu prefeitão lá, Padre Weber. Interessante que em Rubiataba as ruas lá tem nome de árvores, De né? árvores. E isso é Praças, né? uma valorização interessante, a valorização do Cerrado, uma valorização da nossa região. Isso é muito bacana. Muito bacana. E serve de constante palco para a educação ambiental. Agora uma charadinha. Ixi, essa eu não sou muito bom, Essa não. charadinha Pode aqui colocar vai a ser... mãozinha aqui, porque... Ixi, essa mão de papel? Essa charadinha... Vamos lá. Essa aqui eu acho que é a mais difícil, Luiz. A charadinha. Qual cidade tem como referência um fruto que, quando chupado, o caldo escorre, é vermelho por dentro e verde por fora? Me dá a mão que essa você não acerta, não. Presta atenção. Eu sou ruim de charadinha. Presta atenção. Não, calma. Vamos lá. Calma. Vamos lá. Pega aí, Júnior. vai Isso ganhar. é o Aqui, ó. psicológico, tá vendo? Isso Calma. é o... Ó, Não vamos vai lá. acertar, não. Vamos lá, Eu vou Júnior. repetir. Dá uma dica aí, A Júnior. charadinha de novo. Aqui, ó. Qual cidade tem como referência um fruto? Quando chupado, o caldo escorre. É vermelho por dentro e verde por fora. Olha só, é vermelho por dentro e... Descobre verde. qual que é o fruto que você vai descobrir qual que é a cidade. Olha só, é vermelho por dentro? E verde verde, por rajado por fora. Para de dar dica também, vá. Hã? Contou. Oh, não, palmatória. Você não sabe, não? Não, sei não. Vai lá. Qual que é o fruto? Vai. Palmatória. Vai devagar, Luiz. Dorcas. Vai. A Dorcas vai te pegar Vai lá, ó. depois. Vai lá, Nossa, vai. eu tenho Vai. medo dela, ela é brava, ela é brava. Vai. Aê! Você faz igual o Kiko. Mamãe! Foi bom. Ela é brava, ela é brava. Não, mas essa é a boa educação. É verdade. Ó, a resposta é uruana. Era melancia. Mas na verdade, deixa eu falar pra vocês. É. Eu sabia a resposta. Eu não podia era deixar de levar pra Meu grande amigo Ney Canela, que Ney tem uma Canela. festa fantástica lá, né? Uruana é uma cidade do nosso coração. E é tão interessante que a melancia, eu ganhei um kit do Ney Canela da festa, né, de Uruana. Eu não sei se vocês tiveram acesso no ano passado. Vem o boné, vem o licor de melancia. Ô, prefeito Ney, o que aconteceu com você que esse kit não chegou em mim, meu filho? Vamos mandar um aqui pro Prositela. Uai, não é Isso. possível, um trem desse. Fantástico. A geleia, o licor, o De boné melancia. de melancia. Que legal. De melancia. Tivemos também uma feira da FGM, acho que há 2, 3 anos atrás, que teve um stand lá. Ah, eu fui. Você teve lá, né? A rádio foi fazer cobertura lá. Exatamente, daquele evento da FGM. Isso. E tinha um stand com tudo de E melancia. tinha que voltar aquilo lá. Teve, ano passado teve. Teve? Teve. Eu não fiquei sabendo. Muito bacana. Mais uma. Agora essa... Eu não sei, não. Eu acho que ele vai errar essa, Luiz. Essa Pera aí, também não é deixa fácil, eu me não. preparar. Você vai ter que cantar um pedacinho. É um Ó, hino. é um hino. Ih, vai É um acertar hino. não, vai não. É. Você vai cantar aí a primeira estrofe do hino de Goiás. A primeira estrofe? A primeira estrofe. Ou cantar ou falar também. É, ou falar. Se Não, você- não pode ser o refrão. Pode. Terra querida. Foi ou não foi? Uhum. Aí, ó. Eu só sou meio ruim de voz, né? A quem aqui são os locutores oficiais, né, Júlio? Mas acertei, não acertei? Acertou. Agora a estrofe seria assim, ó. Santuário da Serra Dourada. Natureza dormindo no cio. Anhanguera, malícia e magia. Botafogo nas águas do rio. Aí... os meninos do CPMG sabem tudo, né? Decorou. Terra querida. É isso, aí entra o refrão. É muito lindo. Valeu. É muito lindo. Não vai ser palmatória essa, né? Ele trouxe um pedacinho. Você tá puxando saco. Como é que é o consórcio? É. Mais uma pergunta. Vamos lá, então. Qual cidade da região era conhecida como Cidade do Abacaxi? Cidade do Abacaxi? Ô, Amadeu, talvez eu vou falar aqui, não sei, porque Jaraguá
foi denominada a cidade do abacaxi. Acertou, Certo. acertou. Porque E- lá é muito conhecido como Da cidade da próxima- confecção. da né? confecção. Não, da próxima vez eu vou fazer essas perguntas. Não, ai, de jeito Porque não. lá Jaraguá tem tantas vocações bacanas, né? Que é a cidade do abacaxi, cidade da confecção. Um abração pro Paulo Vitor. Se Deus quiser, sexta-feira agora tem eleição da FGM e ele será eleito presidente da Federação Goiana dos Municípios. Fala pra ele vir aqui. Vamos convidar ele para vir aqui. Participar do nosso podcast, hein? Do podcast. O- Paulo o Vitor. Paulo Vitor, né? Mais uma pergunta aqui. Essa pergunta aqui, você tem que acompanhar. Você só tem pergunta fácil Você tem que aí. acompanhar o sucesso. Ah, Você gosta de sertanejo? demais. Gosta? Demais. Das duplas sertanejas? aqui de Demais, Goiás? demais. Vamos Então, ver. então você vai acertar essa. Teodoro Sampaio. A dupla Matheus e Cauã é de uma cidade aqui da nossa região. E qual é essa cidade? Itapuranga? Itapuranga. Ah. Acertou. Essa, Luiz, essa já foi mais difícil. Eu vou Essa falar foi um mais- negócio Essa é pra só você. pra quem é do pé rachado. É, pra quem Eu gosta vou de falar, sertanejo. eu vou falar um negócio pra você. Eu desconfio que o jogo dos pontinhos da Patrícia Bravanel passa as respostas antes pra um dos Não é possível, né? convidados. Não é possível. Você tá no mesmo tipinho com o Fred aqui. Ó, Não, isso. Luiz, eu não passei resposta pra ele, não. Você passou esse negócio aí Não. pra ele. Não tem condição, Passou não, foi Sei segredo. não. Foi não. Não, tem condição não aí. Vamos lá, mais uma. Essa aqui eu acho que é fácil pro Fred. Pro Luiz talvez seria difícil, mas pro Fred é fácil. Qual o nome do prefeito de São Luís do Norte? É um grande amigo, prefeito Elieudes. Elieudes. Um grande amigo, um prefeito também referência, foi reeleito agora para o segundo mandato, fez um trabalho muito bacana. E o Elieudes tem se eu não me engano, acho que é o Choquito, que é um cachorrinho que acompanha ele o tempo todo, um salsichinha. Ah, é funcionário da prefeitura também, o cachorrinho? Não, o Elieudes é um apaixonado por cachorros, por animais, né? Ah. Tem um trabalho muito bonito lá. É o cachorro de estimação dele. É o cachorro de estimação dele, que acompanha ele no carro, no gabinete da prefeitura, em casa. Se eu não me engano, acho que é Choquito o cachorro. nome dele, o cachorrinho dele. Abraço aí pro prefeito Um abraço, Elieudes. prefeitão Elieudes, viu? Que tá... Ô, prefeito, patrocina nós. Tem alguma pergunta aí, Luiz, que você quer fazer pro Fred? Pra dificultar? Você tá falando que eu tô puxando saco? Ixi, ó. Não, eu vou ficar quieto. Hã? Vou me abster. Faz a pergunta Não, aí, faço ué. não, deixa isso quieto. Esse negócio tá meio... Deixa isso quieto. Você tá achando que tá Você fácil? você já foi de coluna com ele aí, já. Ele ainda me deu uma colher de chá, quer dizer, a colher de pau aqui, Colher de né? pau. Já fiquei com medo da Dorcas. O Fred até agora não Deixa isso experimentou o pra lá. nosso queijo experimentar o com a queijo. geleia. E você sabe que eu gosto demais do queijinho. E outra coisa, Amadeu. Vamos falar de vocação, só pra fechar, né? Vamos lá. O nosso solo fértil, a nossa quantidade de água, faz com que todo tipo de plantação aconteça de uma forma bem forte. Então isso pode fomentar ainda mais, como nós temos aqui uma multinacional, que é a Kerry, em Rialma, pode fomentar ainda cada vez mais a produção de leite. Então, é por aí. Aqui nós estamos experimentando um queijo. Nós temos aqui cursos, como eu disse, para fomentar a agricultura familiar. Então, nós temos um potencial. O que falta? O que falta? Incentivo. Por que não mais somos forte na agricultura? Somos um polo na agricultura aqui. Por que acabou isso? Eu acredito que tudo isso, as facilidades que o mundo urbano hoje oferece, faz com que a evasão rural aconteça de uma forma forte. Então, hoje, as pessoas não estão morando tanto mais na zona rural. Isso dificulta. Mas nós vemos aí mais pro sul do estado uma produção fortíssima em soja, em grãos, né? Milho. E o que falta para isso vir para cá? É uma cultura. Aqui, eu vou falar pela nossa micro-região, nós temos uma dificuldade porque grande parte do nosso terreno ele é acidentado. Então, a cultura mecanizada ela é dificultada. Então, nós temos muita serra, muito morro. Aqui, apesar do solo ser muito fértil, por exemplo, a soja, ela não é uma cultura que vem forte, porque a nossa terra não é muito plana, mas é muito fértil. Aí é diferente, porque, por exemplo, existem outros tipos de vocação da nossa região que está tendo uma pegada fantástica, como a piscicultura. Então, às vezes, nós temos uma produção no Mato Grosso, nós temos uma produção no Sul. Sul produz arroz, Mato Grosso produz milho, produz soja. A região ali de Rio Verde e em torno é altamente produtora de grãos,
E hoje o estado de Goiás é muito forte, mas a terra fértil, igual a nossa, ela propicia o gado de uma forma fantástica, porque o capim sai forte. Então nós temos essa oportunidade. Temos a cana-de-açúcar aqui na região, com importantes usinas que são geradoras de emprego, que nós temos a cana forte dentro da nossa cultura. Mas o que eu acho que a nossa vocação ela vai crescer cada vez mais na parte industrial, é na parte comercial e na parte de prestação de serviços. Isso é fantástico. Como eu disse, a logística e as possibilidades de água e energia e terreno forte com mão de obra qualificada vai fomentar a indústria. Pode perguntar? Pode aí. Pode? À vontade. Tá. O que você quer perguntar? Tá valendo a palmatória? Não. Tem a ver com a política. Porque assim, o Fred foi o prefeitão. Durante 8 anos foi um prefeito de maestria, de grande excelência. Isso sem nenhuma demagogia. Mas o que faltou, o que o Fred acha que faltou para Rialma ter aquela estrela brilhante de destaque, se tornar a cidade, falar assim, não, Rialma hoje é a cidade. O que faltou? Eu acredito que o que faltou é o que está prestes a acontecer, que é essa fortíssima crescente na área industrial. Aqui nós já temos importantes indústrias. Nós temos a FVO. Eu vou citar algumas para não pecar. Nós temos a Comprem, nós temos a Carry, nós temos outro tipo de segmento que é fortíssimo, como a cervejaria Petrópolis, como a Coca-Cola. Nós temos aqui dentro a Frutac, nós temos aqui dentro a Saborelli, nós temos aqui dentro os cafés, nós temos aqui dentro de Rialma a Agropecuária Nova Granada e por aí vai. Nós temos aqui dentro 10 alqueires de terra que já tem licença, que já tem registro no cartório e só falta, já tem subestação de energia construída e pronta que a prefeitura em parceria com a Chesp fez para que o distrito industrial seja uma realidade. Só falta a infraestrutura, asfalto e água e sistema de tratamento de efluentes. Para mim, o que faltou, porque a gente sempre quer mais, né? O que faltou foi tudo isso. Sorvetes Vilela já está com o projeto pronto para Rialma. Nós fizemos ali um trabalho com o Edinho Vilela, fantástico. A Câmara de Vereadores, quero agradecer a toda a Câmara de Vereadores, pedir desculpa pelas minhas falhas, mas foi importantíssima. Sorvetes Vilela está com o pé já em Rialma. Quiboi, frigorífico Quiboi. Morada do Peixe. Seu Laerte, Gilcinho. Então, vocês estão entendendo a dimensão do crescimento? Faltou o quê, para mim? O distrito industrial pronto com indústrias funcionando. Aí as pessoas até falavam assim para mim, Fred, mas calma. A gente não tem calma para as coisas boas, né? Eu sou muito afoito para que tudo aconteça. Então, para mim, a grande estrela que faltou foram mais indústrias, porque já existem indústrias fantásticas e comércios fantásticos. Olha a Renascense aqui em Rialma. A Renascense, um centro médico onde o empresário, o Alan, vai investir milhões para ampliar a Renascense. Quer dizer, tudo isso em Rialma, em Séries, na região. Fred, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Mais uma vez, né, marcando presença aqui com a gente. Isso é muito bom. Sucesso nesse novo projeto. Nós estamos aí junto aí, firme também, né, nessa empreitada sua. E as portas estão abertas aqui, sempre que você quiser vir bater um papo, bater uma prosa com nós aqui, né, Luiz? É muito bom. Da próxima vez não vai ter colher de chá. Vai ter. Não. Vai ter a colher de pau. As perguntas vão ser outras. Vão ser elaboradas por mim. Vixe, eu quero agradecer a vocês. Primeiro agradecer a Deus, né, pela oportunidade de falarmos das experiências que vivemos ao longo da vida.
Agradecer o Prozitela, que é um momento, né, fantástico de descontração, de informação, de testemunho de vida. Vocês estão de parabéns. Agradeço pelo apoio, pelas palavras e jamais vou deixar de lutar pelo ideal coletivo. Então eu quero pedir a Deus que me dê força, que coloque pessoas boas no meu caminho, que me livre de todos os males e que me dê a oportunidade de representar sempre todos aqueles que depositam em mim confiança. Como eu disse no início, quero fechar aqui agradecendo a minha família, sabe? Eu quero agradecer a toda a família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus sobrinhos, a minha esposa, a Tamara, aos meus filhos, Miguel, Frederiquim. Quero agradecer todos os colaboradores que trabalham comigo, os meus sócios, os meus parceiros, enfim, a todos aqueles que são a minha base. Meu muito obrigado por tudo. E Prozitela, logo eu ouvi. Da próxima vez eu vou trazer o Tira-Gosto. Ó. Patrocinou o Não, Tira semana Gosto. que vem, então pode vir. O Luiz falou que queria o consórcio. Tá querendo um consórcio, mas é outro consórcio. É Você outro sabe. consórcio. Ai, não, pera, volta. Dividir as despesas de casa, né? Peraí. Ele tá aprovando o consórcio. Tá. Então, ou seja, amanhã de manhã na caixinha de correio você pode olhar que vai tá lá. Vai chegar. Energia, a conta do supermercado, os boletins Vai tá do tudo lá. supermercado, vai estar tudo lá. Agradeço muito, obrigado. Eu prometo viu? que eu vou contribuir com uma parte. Com a parte, É né? um consórcio, né? Eu vou contribuir com uma parte, claro. A maior deixar parte. Vou deixar lá os meus Todos os boletos. R$10, os boletos que foram impressos lá no papel, gastou, né? Tudo. Vamos Tá tá lá. Agradecer Vamos, muito, viu, gente? Obrigado mesmo por essa oportunidade, viu, Luiz, Amadeu, Júnior, que tá aqui junto com a gente. Fantástico. Vamos voltar. Tá aí o convite. Eu quero Tá vir, vamos logo em breve, se vocês me derem a oportunidade, aqui no Prozitela, nós vamos trazer essa notícia que nós partilhamos aqui hoje sobre o lixão, é muito interessante. Na hora que finalizarmos essa parceria aqui dessa obra executada pela Prefeitura, na pessoa do Dr. Lucas, nós vamos trazer esse resultado final para divulgar Isso. aqui. Isso é muito Boa. bacana. Tem que vir você e o Dr. Lucas. E o Dr. Lucas, e eu sempre acompanhei que vocês fazem as matérias também na rua. Externa, isso. A gente pode fazer uma visita do Prozitela no antigo No lixão local. finalizado. Isso. Bora Boa lá. ideia. Boa ideia. Obrigado, Bem, gente. Que Deus acompanha abençoe a todos nós. Valeu, Fred. Obrigado mais uma vez. Bora, né, Luiz? Vambora, né? Agradecer mais uma vez aí os nossos parceiros, Adventos Contabilidade, mandar um abraço aí pro Lazim, é parceirão nosso. Obrigado, Lazim, toda a equipe da Adventos que acompanha o nosso podcast, o Prozitela. Isso aí, pra toda a equipe também lá dos Irmãos Peixoto. Abraço aí pro Marcos, né, o Reginaldo, toda a equipe. Irmãos Peixoto, tá construindo, tá reformando. Vai lá você encontra tudo que você procura, precisa, com o menor preço, com qualidade, com aquele atendimento especial lá da equipe dos Irmãos Peixoto. E a gente não pode esquecer também da Farmácia São José. Manipulação lá na São José, tá? Aquela medicação manipulada, vai lá. Nosso amigo aí, um abraço aí pra toda a equipe, né? Deu branco aqui agora, Não me recordo do nome dele, não. Nem olha pra mim. Como que é, Júnior? Da São José lá? Vinícius? Ah, o Vinícius. Um abraço aí pro Vinícius da Drogaria São José. E também agradecer Sinais Centro Automotivo. Sinais Centro Automotivo. Falar nisso, vou levar meu carro lá. Leva lá. Valeu, gente. Até o próximo.